Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre a importância da Sociologia. A Sociologia pode ser entendida como uma ciência humana que aborda questões da vida de forma organizada, elaborando também métodos para o entendimento de determinadas realidades sociais. Por ser uma ciência que reflete o dia a dia das relações sociais, tem forte apelo ao criar questões que envolvem conflitos, convergências de interesse e estruturas de poder. A sociologia procura estudar o homem-sociedade. Procura também as análises sociológicas que envolvem desde questões relativas às questões materiais da vida, os conjuntos de valores e de elementos culturais que produzem as ligações humanas na vida coletiva. Assim surgem estudos sobre sociedades agrárias e sociedades industriais, indicando certas especificidades históricas que delineiam as interações entre homem em um determinado contexto social. A diversidade cultural se tornou objeto de estudo para os sociólogos. Quando o sociólogo estuda um tema, a sociedade estudada logo reconhece. Pode ser, por exemplo, o tema de preconceito racial, mas o sociólogo sempre tenta esclarecer a questão, de forma crítica. Em sua maioria, esses assuntos tratados sempre são polêmicos. Mas a importância de tratar esses assuntos pela sociologia é sair do lugar comum do achismo, da opinião, para algo mais complexo e dotado de capacidade crítica. O livro traz o exemplo de um professor de sociologia dos Estados Unidos que aplica a questão do racismo na sociedade da Virgínia, que é um estado sulista. A princípio, os estudantes vão achar essa história do racismo entediante, porque eles já viveram essa história, eles já conhecem tudo a respeito. Mas se o professor muda a estratégia e leva a discussão para a Índia, tratando o tema delicado da sociedade de castas, ao falar dos indianos, como, por exemplo, a organização social, os problemas entre relacionamentos sexuais, os problemas existentes entre uma casta e outra, além da exploração econômica decorrente desses modelos de organização social. Depois dele falar sobre as castas na Índia, ele pode voltar para a organização do estado da Virgínia. De repente, pode ter sensibilizado algum aluno com os problemas de preconceito da Virgínia, mas por ele ter falado dos problemas de outro país. O trabalho do sociólogo permite obter novos conhecimentos e a possibilidade de espalhá-los. Isso contribui para o pensar do conjunto social sobre suas práticas. Pode-se afirmar, então, que a sociologia é uma forma de conhecimento científico que possibilita a compreensão de certos fenômenos sociais, de certa forma, de organizar a sociedade, de sua interação, saindo do que nós chamamos de senso comum. Módulo 6, a importância da sociologia, desvios e possibilidades. Página 303, exercício de aplicação número 1. A sociologia surgiu no século XIX, num quadro de profundas mudanças da sociedade ocidental, tornando-se um campo privilegiado de estudos do homem em sociedade. Discorra sobre a importância da sociologia. Bem, a sociologia procura estudar o homem em sociedade. Neste sentido, as análises sociológicas envolvem desde questões relativas às condições materiais de vida até o conjunto de valores, de elementos culturais que produzem as teias de relações humanas da vida coletiva. Assim, surgem estudos sobre as sociedades agrárias e sociedades industriais, indicando certas especificidades históricas que delineiam as interações entre os homens em um determinado contexto social. 2. Os discursos ou as teorias científicas
são desenvolvidos através de um conjunto de técnicas e de experimentos no intuito de compreender ou resolver um problema anteriormente apresentado. As ciências sociais, por exemplo, possuem entre as suas diferentes missões o objetivo de investigar os problemas sociais que vivenciamos durante o nosso cotidiano. Nesse sentido, o senso comum em relação às teorias sociológicas podem ser considerados: a popularização e a massificação das descobertas científicas após uma ampla divulgação. B. Um conhecimento produzido individualmente e que ainda não passou por uma validação científica. C. Um sinônimo da ignorância da população e uma justificativa para o atraso econômico. D. Um conhecimento não científico utilizado como solução para os problemas cotidianos, geralmente pouco elaborados e sem um conhecimento profundo. Ou um conhecimento científico popularizado e indissociável das pesquisas empíricas realizadas pelos sociólogos. Bom, a resposta é a letra D, porque o senso comum ele ainda traz questões importantes que afetam a vida cotidiana, mas nele existem preconceitos e visões que são superficiais a respeito da organização social e dos conteúdos das relações sociais. 3. Para Bauman, a sociologia é constituída por um conjunto considerável de conhecimentos acumulados ao longo da história. Pode-se dizer que a sua identidade se forma na distinção com o chamado senso comum. Considerando que a sociologia estabelece diferenças com o senso comum e estabelece uma fronteira entre o pensamento formal e o senso comum, o correto é afirmar que, letra E. Um dos papéis centrais desempenhados pela sociologia é a desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos sociais, conservando o rigor original exigido no campo científico, porque o trabalho do sociólogo permite não apenas a aquisição de novos conhecimentos, mas a possibilidade de espalhar o conhecimento, algo que vai contribuir para o pensar do conjunto social sobre as suas práticas. Pode também se afirmar que a sociologia é uma forma de conhecimento científico que permite a compreensão de certos fenômenos sociais, de certas formas de se organizar de forma coletiva e de suas interações, saindo do que a gente denomina de senso comum. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas deste módulo do número 6 ao número 16. Até a próxima aula.